isso aí, galera. Este é o Cosmic Nerd, o seu canal de cultura pop e entretenimento geek. Eu sou o Thiago. Onde vocês nerds ficam ligados. Desde já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, vamos fortalecer o canal. Hoje a gente inaugura um novo quadro no canal. O quadro Origem do Mito. Galera, seguinte, a gente sabe, muitos de vocês sabem que o Dragon Ball, mais especificamente o protagonista de Dragon Ball, de todo o universo Dragon Ball, que é o Goku, Son Goku, ele é inspirado na lenda do Rei Macaco, um dos principais personagens do conto chinês Viagem ao Oeste. E neste quadro, gente, nós vamos contar aí as principais semelhanças e diferenças, né, entre o personagem que foi criado, né, tendo seu foco aí em nós, né, no universo geek e tudo, né, e o personagem que lhe dá origem, o mito que lhe dá origem. E muito embora o Dragon Ball, que é este mangá e anime que a gente gosta tanto, né? Mas a gente sabe que ele é muito mais carisma do que zelo, né, gente? O Dragon Ball não tem aquele roteiro muito bem trabalhado, muito bem elaborado, né? Mas apesar disso, a gente pode ver que o titio Akira Toriyama teve a competência de criar uma versão muito própria da lenda do Rei Macaco, tá? A gente consegue achar vários paralelos entre coisas que o Goku tem e coisas que o Rei Macaco tem. Só que são mostrados sobre uma perspectiva muito particular do Akira Toriyama, galera. E vamos ver alguma dessas coisas agora. E desde já eu vou incomodar os fanboys, galera. O Son Goku, o Goku que a gente conhece, tem que comer muito arroz com feijão, tem que treinar muito na câmara da gravidade lá do Kami-sama, tem que virar Saiyajin Blue, Red, Black, o que for, pra conseguir encarar o Rei Macaco, gente. Ele é absurdamente poderoso. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Mas eu acho que vocês fanboys não vão ficar tão incomodados, afinal de contas, não deixa de ser o Goku, não é verdade? Vamos ver aqui, galera, algumas das coisas que a gente vai mencionar aqui, beleza? A pronúncia chinesa do nome do Rei Macaco é Sun Wukong, que a gente já percebe que há alguma semelhança com Son Goku. Ele nasce de uma rocha mística que se formou da força caótica liberada pelo próprio universo. Olha a origem deste ser, minha gente. Olha só a origem deste bicho, tá? O Goku, a princípio, né, na primeira fase de Dragon Ball, ele simplesmente é adotado, né, pelo Son Gohan, que acabou tendo seu nome aí dado ao filho mais velho do Goku, né, sem que muito se soubesse sobre ele, né. O Rei Macaco, assim como acontece com o Goku, ele cresce junto com os animais, se torna amigo dos animais, coisa que não é muito a ver com o Son Goku, né, e ele se torna aí o macaco mais poderoso da sua espécie, tá. Os outros macacos o chamam de Rei Macaco Bonitão. Olha só a moral que ele tinha com os outros, galera. Acaba se tornando aí discípulo do monge taoísta Budi. Não sei se seria uma referência ao Bodhidharma, né, a quem é acreditado a origem das artes marciais chinesa, mas com certeza o Mestre Kami é uma analogia a esse personagem. O Mestre Kami, ele reluta um pouco, né, em ensinar o Goku e o Kuririn no início. Budi, ele tem uma certa relutância em ensinar o Rei Macaco, porque o Rei Macaco não era humano. Só que as capacidades naturais do Rei Macaco impressionaram o Budi. Só de começo, ele tem super força, ele ergue mais de 8 toneladas, um salto dele cobre a distância de 54 mil quilômetros, e ele tem a capacidade de se transformar em 72 coisas diferentes entre objetos, pessoas, animais, tudo. Não sei por que 72, se é algum número místico do folclore chinês, alguma coisa assim, mas essas são exatamente 72 coisas diferentes. E quando ele se transforma em pessoas, ele não consegue ocultar a cauda. Olha que coisa estranha, galera. É um ótimo lutador, tá? A exemplo do Goku da série, logo de cara. E cada um dos pelos do corpo do Rei Macaco pode se transformar em uma réplica dele. Galera, é coisa que o Goku criança não chegava perto, gente, vamos falar sério. Ele também controla os elementos e a temperatura fria que ele consegue controlar é capaz de congelar um deus, gente. Gente, eu tô falando do início da jornada dele, galera. Aqui ele começou a treinar, entendeu? Ele tá começando a treinar aqui. Só que aí o que acontece, galera? Conforme ele vai ficando mais forte, ele vai crescendo demais o ego, né? Ele começa a querer se aparecer em cima dos outros discípulos do Mestre Budi, correto? Aí ele foi convidado a se retirar, né? E o mestre pede a ele que ele não revele a ninguém a origem dos seus poderes. Aí ele passa a procurar uma arma
né, que fosse digna de um grande lutador como ele, correto? Mergulhando nos oceanos, ele consegue um cajado dourado chamado Huijingubang. É isso mesmo, galera. É bem isso mesmo, tá? O cajado pesava cerca de 8 toneladas, minha gente, olha só pra isso. Ele era capaz de mudar o seu tamanho conforme o desejo do usuário. Claramente usado como referência, né, pelo Toriyama, quando criou o bastão mágico que o Goku utilizava no início de Dragon Ball. Nessa empreitada, o Rei Macaco precisou enfrentar os 4 dragões dos mares e venceu os 4. E como prenda de guerra, ele tomou para si alguns dos tesouros desses dragões, tá? E quando as entidades do inferno viram o quanto o Rei Macaco estava ficando forte, eles quiseram tomar para si a alma do Rei Macaco para obrigar ele a reencarnar como um ser humano comum. O Rei Macaco se recusou, derrotou essas entidades e apagou o nome dele do livro da morte. E apagou também o nome de todos os amigos dele de que ele se lembrou na hora. As entidades infernais foram pedir ajuda ao Imperador de Jade, uma das principais entidades do paraíso na mitologia chinesa. Ao invés de brigar com o Rei Macaco, o Imperador de Jade ofereceu ao Rei Macaco o posto de uma divindade. Uma outra coisa interessante que é mostrada no universo de Dragon Ball. No universo de Dragon Ball, gente, divindade como estado natural, ela aparentemente não existe, né? Parece que é mais um status, um título do que qualquer outra coisa, né? Com exceção talvez do Zeno, que é uma analogia ao Imperador de Jade, de certa forma. E ele teve a ideia de oferecer ao Rei Macaco o posto de uma divindade, já que o Rei Macaco ele tinha esse anseio por ser imortal, que em Dragon Ball é uma coisa perseguida pelo Vegeta e também pelo Freeza a princípio, né? Eles querem juntar as esferas do dragão para se tornarem imortais. Só que o Imperador de Jade ludibriou o Rei Macaco. O Rei Macaco achou que ele ia receber um posto elevado e ele acabou recebendo a função de cuidar dos estábulos divinos, né? Que era o posto mais baixo, né? O Rei Macaco se revoltou, soltou os cavalos dos deuses e deu a si mesmo o título de o Grande Sábio Igual no Paraíso. E os deuses foram obrigados a engolir isso, porque não conseguiram encarar o Rei Macaco. Que é aqui outra coisa que eu digo, como esse Rei Macaco era embaçado. Até o presente momento, Goku não superou os deuses da destruição não, gente. O pessoal teima em bate muito nessa tecla, mas não. Definitivamente não. Do Rei Macaco, os deuses nesse momento tinham até medo dele. Só que eles reconheceram o título do Rei Macaco, mas continuaram fazendo pouco dele. Quando ele não foi convidado a um banquete com as divindades, o que fez o Rei Macaco? Ele rouba todos os elixires da imortalidade, os pêssegos da imortalidade, as pílulas de longevidade do Lao Tzu e por aí vai, né? E até um vinho que pertencia exclusivamente ao Imperador de Jade, tá? Lembrando, gente, que tanto o pêssego da imortalidade como a pílula da longevidade são claras referências usadas pelo Toriyama na criação das sementes dos deuses que o Mestre Karin utilizava. O Rei Macaco simplesmente derrotou os 100 mil melhores guerreiros dos Palácios Celestiais. Cada luta que ele travava causava um abalo cósmico. Pra se ter uma ideia, gente, o Goku destrói sistemas solares inteiros, tá chegando no nível de destruir galáxias e papapá. Ok, beleza. O abalo cósmico causado por alguma das lutas do Rei Macaco criou constelações, 28 para ser mais exato. É muito mais difícil criar do que destruir, gente. Olha o nível desse cara, gente. Tipo, o cara tá saindo saindo na porrada, tem um Big Bang e cria uma constelação. Olha o nível desse cara, gente. Eles conseguiram capturar o Rei Macaco e aprisionaram ele dentro de um caldeirão místico. Talvez usado como referência pelo Toriyama pro caldeirão daquela bruxinha, aquela bruxa velha amiga do Mestre Kami. O problema é que após 49 dias dentro deste caldeirão selado, o Rei Macaco voltou mais forte do que nunca e com novos poderes. Agora ele conseguia pressentir o mal através de um terceiro olho, provavelmente usado aí como referência na criação do Tenshinhan. Eis que o Imperador de Jade e as autoridades celestiais apelam para Buda em pessoa, gente. Nas religiões orientais que admitem a coexistência entre divindades e humanos iluminados, os iluminados eles sempre estão acima dos deuses, tá, galera? Eles não são sujeitos ao karma, o poder e autoridade deles não está ligado ao número de seguidores que eles têm, esse tipo de coisa. Eles são seres aí fora da roda que estão presos os humanos e os deuses, tá?
E o Rei Macaco desdenha, né? De, pô, eu venci os deuses, como é que esse humano vai me encarar, né? Eis que o Buda faz uma aposta com o Rei Macaco. Que o Rei Macaco será incapaz de fugir dele, de sequer evitar a presença dele. Confiante aí na sua habilidade de voar milhares de quilômetros, o Rei Macaco, vou ganhar desse cara, né, meu? E voou mais longe que conseguiu, mais rápido que conseguiu. Ele chegou na outra extremidade do Reino Celestial em alguns segundos, talvez usado como referência aí para aquela ponte que liga o mundo do Kaiosama à Terra. Ele chega onde ele encontra 5 pilares que ele acredita ser aí o limite do universo, né? Olha isso, gente. Quando o Goku no Dragon Ball fez uma coisa parecida com essa, gente. E ele anota em um dos pilares: o grande sábio igual no céu, que era o título que ele tinha se auto-dado, né? E redundância aqui é pouca, né, gente? Se auto-dado a si próprio, só faltou dizer isso, mas tudo bem. Quando ele retorna, Buda mostra a mão para o Rei Macaco e ele vê que está anotado no dedo de Buda a seguinte inscrição: o grande sábio igual no céu. Ele jamais conseguiu sair sequer da palma da mão de Buda, sendo essa a única grande derrota do Rei Macaco neste período, onde ele fica aprisionado na montanha por 5 séculos. Gente, é muita pedreiragem, gente, meu Deus. Galera, então aqui vocês podem ver várias aí, referências usadas neste conto, na criação, na concepção, em especial do personagem Goku, que é o personagem que a gente tanto gosta, né? Pra mim o Goku é um dos protagonistas mais legais de anime, tá? Não tenho problema nenhum pra dizer isso, tá? E você percebe que o Toriyama, né, ele conseguiu criar várias diferenças, ele conseguiu criar uma adaptação, ele foi muito eficiente em adaptar a lenda para o universo que ele havia concebido. Ele não fez exatamente, o Goku ele não é o Rei Macaco, ele é fortemente inspirado no Rei Macaco, tendo com ele várias semelhanças e outras tantas diferenças, galera. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram deste quadro. Se vocês querem que a gente traga aí pra vocês outros mitos que inspiraram grandes personagens aí que a gente aprecia aí dos quadrinhos, dos games, dos filmes. O que vocês acham, galera? Tem aí o Naruto, que foi inspirado pela raposa lendária Kurama, que também inspirou Kurama de Yu Yu Hakusho. Tem vários mitos que inspiraram mais de um herói. Tem aí o Thor mitológico, como ele pode ter inspirado ao Thor da Marvel, entendeu? Se vocês gostaram, avisa aí, deixa nos comentários, deixa seu like. E digam aí outras lendas que inspiraram personagens de quadrinhos, de anime, de games que vocês gostariam de ver aqui. O Cosmic Nerd. Beleza, galera? Então um forte abraço. Valeu!